Por que foram os dias passados melhor do que esse? O melhor de Deus para você não ficou no ontem. O melhor de Deus para você está no hoje. Nunca o seu ontem é maior do que hoje. E nunca o seu hoje será maior do que o amanhã. Porque é sempre crescente. Você está entendendo? Pastor, então vai ser bom, porque lá atrás foi bom. Vai ser maior. Pastor, então vai ser bom, porque lá foi ruim. Vai ser melhor. O andar com Deus é progressivo, nunca regressivo. Deus nunca teve a melhor versão sua no passado. A melhor versão sua é hoje. E quando você acordar amanhã, a melhor versão sua é hoje. E quando você acordar depois da manhã, a melhor versão sua é hoje. Por isso que quando a nossa melhor versão está no ontem, nós perdemos a expectativa para o hoje. Porque passamos a viver de memória e não de expectativa. Irmãos, que graça teria, como viveríamos se o melhor dia da nossa vida foi há 5 anos atrás? Qual expectativa você teria para continuar vivendo se você soubesse, o melhor dia da minha vida foi aquele período lá atrás? Eu tenho certeza que eu não vou viver nada melhor. Qual expectativa você teria? Teria nexo isso? Teria base isso? Não tem. Não importa quão bom foi, vai ser melhor. Não importa quão bom foi, vai ser melhor. O que eu estou falando não é palavra de ânimo, é Bíblia. O melhor tempo da sua vida é para esse tempo, não para o passado. O melhor tempo da sua vida é para esse tempo. Se você olhar para a palavra, você vai ver que Deus está sempre deixando o seu passado no passado. Claro que o seu passado criou memoriais. Só que o seu passado não pode te ancorar. O teu ontem não pode ser maior do que o teu hoje. Preste atenção. É tempo de buscarmos dimensões em Deus que nunca vivemos no passado. É tempo de buscarmos dimensões em Deus, o qual nunca vivemos no passado. É provável que alguns de nós estamos prontos para vivermos coisas hoje que não estávamos no passado. É provável que muitos de nós hoje estamos prontos para viver coisas hoje que nunca vivemos no passado. Existem coisas que nós desejamos, mas nós não estávamos prontos para isso. Mas pelo tempo ter passado e por nós termos amadurecido, nós estamos prontos para entrar e viver coisas hoje que nós não tínhamos condições. Você crê nisso? É tempo de nós buscarmos dimensões em Deus que nós nunca vivemos no passado. O que acontece de bom na terra não acontece apenas porque Deus quer. Pastor, Deus é soberano? Sim, Deus é soberano, mas Ele decidiu não fazer nada sem você. E não é porque Ele é impotente, é porque Ele decidiu não fazer nada sem você. Então, o que acontece de bom na terra não acontece apenas porque Deus quer, mas porque alguém na terra disse amém ao que Deus disse sim no céu. O que acontece de bom na terra não acontece apenas porque Deus quer, porque Deus quer. Paulo disse que nele nós temos o amém, mas o sim é nosso. Dele nós temos o amém. Curar as pessoas nós temos o amém. Libertar as pessoas nós temos o amém. Ganhar os perdidos nós temos o amém. Colocar em liberdade os oprimidos nós temos
Nós temos o amém. O que nós precisamos é dizer sim ao amém que ele já disse. Abra comigo Jeremias capítulo 29. Abre Jeremias 29, depois você pode olhar para mim. Deixa eu tentar quebrar alguns paradigmas aqui. Preste atenção. Nós desenvolvemos uma mentalidade. Se você abrir o Jeremias 19, eu já te dou o versículo. Olhe para mim. Presta atenção. Nós desenvolvemos uma mentalidade que quando nós vamos ficando velho, as doenças e as dores começam a vir. Isso significa que a nossa vida é do melhor para o pior. Se nós nascemos saudável e vamos envelhecendo com o tempo, significa que nós estamos vindo do bom para o ruim. Estão entendendo o que eu estou falando? Então significa o seguinte, que o que você tinha condição de fazer ontem, você não tem condições de fazer hoje. Se isso é verdade, o que eu acabei de falar até agora não tem base, que a sua melhor versão não está no ontem, está no hoje. Quando Caleb estava com 85 anos, ele chegou até Josué e disse: você estava comigo quando Deus falou conosco. 45 anos se passaram, foi isso? E a minha força é a mesma. Ele disse: a minha força é a mesma, o meu vigor é o mesmo. Nós desenvolvemos o entendimento que quando vamos envelhecendo, nossas forças vão passando. Não, irmãos. Nosso entendimento tem que ser que nós vamos envelhecendo e nós estamos ficando melhor. Que bom que só uns 2 crê. Pelo menos tem 2. Eu não posso achar que a minha melhor versão foi na minha juventude. Pastor, tem coisa que a gente fazia na juventude que a gente não faz mais. E tem coisa que a gente deixou de fazer, e glória a Deus, porque nós amadurecemos. Eu não posso achar, irmãos, que a minha velhice traz doença. Eu preciso entender, irmãos, que na velhice eu vou produzir frutos. Eu não posso achar que a minha melhor versão está no ontem. Escute, irmãos, doença não é para os velhos, porque doença não provém de Deus. A gente vai passando dos 40, aí chega a época do Condor. Aí você fala: a época do Condor é Condor aqui, Condor ali, Condor. A gente vai se abrindo para algumas coisas como consequência da idade. Irmãos, eu às vezes estou vendo algo com a Andréia, alguma coisa assim, e tem coisas que a gente fala, eu falo: olha, essa mulher está mais bonita agora do que quando ela lá atrás. Eu não sei se você já olhou algumas fotos suas. O pessoal aqui da igreja às vezes quer me tentar mostrando foto minha de 1910. O Robson gosta muito disso. E aí pega quando eu tinha um bigodinho assim, e algumas coisas. E quando eu olho para uma foto daquela, eu falo: meu Deus, eu sou muito mais bonito hoje do que lá atrás. Você também já viu isso? O que isso quer dizer, irmãos? Que a sua melhor versão não é quando você tinha tantos anos, é agora. É isso que eu preciso entender. Você não precisa desenvolver uma mentalidade de que você está ficando velho e algumas coisas são automáticas acontecendo na sua vida. Já não consigo fazer isso, não consigo. Você se debilitou algumas coisas. Você já não faz mais algumas coisas porque você parou o seu corpo. Mas isso não quer dizer que você não tem condição. Irmãos, nós temos... Eu vejo homens, eu gosto muito da área de corrida, do atletismo, senhores de 70 anos que já rodou não sei quantas maratonas. Uma maratona é 41 km 190. Ele já fez várias, eu nunca fiz uma. Não é a idade que determina você, é a sua mente. É a sua mentalidade que determina o que você vai fazer. Se eu tenho, escute, irmão, se a minha mente envelhece, o meu corpo envelhece. Jeremias 29, verso 11 ao 13.
Jeremias 29, do 11 ao 13, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Perceba que ele vai continuar. Então me invocareis e passareis a orar. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Partindo do versículo 11, quando Deus diz: eu é que sei que pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Parece que o versículo 12, parece que muda de assunto, que agora ele começa a falar de oração. E ele não muda de assunto. Então me invocareis. Ele quer dizer o seguinte, irmãos, que a vontade de Deus e uma vida de oração estão totalmente ligadas. A vontade, os pensamentos que Deus tem, os pensamentos de Deus a nosso respeito, está ligado ou estão ligados à oração. É através da prática da oração. Não é que a oração faz Deus me dar. Eu disse aqui, irmãos, que as práticas abrem o caminho de acesso. As práticas não são poder de compra. As práticas espirituais, oração, jejum, confissão, adoração, não são poder de compra, são poder de acesso. Quando eu desenvolvo práticas espirituais, eu estou tirando do meu caminho e acessando tudo que já é meu. Existem coisas, irmãos, que nós não teremos, nós não desfrutaremos, se nós não entrarmos neste lugar. Não basta você saber o que é seu, você precisa se apropriar do que é seu. Presta atenção, olhe para mim. Quando Deus tirou o povo do Egito, isso fala de salvação, amém? Amém? Eles foram salvos, depois foram batizados. A passagem do Mar Vermelho tipifica o batismo, amém? Amém? Quando o povo saiu do Egito, eles foram salvos e depois foram batizados. Não é assim que nós fazemos? Aceitamos Jesus, a nossa configuração, e depois batizamos as pessoas? Então, a primeira fase, irmãos, presta atenção, a primeira fase é ser salvo para ser batizado. Eles foram salvos, foram batizados. Ou seja, eles não fizeram nada para ser salvo, Deus salvou, e depois eles decidiram se batizar. E o Mar Vermelho, a passagem pelo Mar Vermelho, é o símbolo. O apóstolo Paulo diz isso à igreja de Coríntios, que todos eles foram batizados nas águas. Porém, quando eles vão entrar em Canaã, ok? Canaã fala de uma dimensão de reino. A saída do Egito fala da nossa vida, do mundo. A passagem pelo Mar Vermelho fala do batismo inicial, amém? Então eles são salvos e são batizados. Eles passam pelo deserto, 40 anos de transição. Alguns ou a maioria não consegue, nasce uma outra geração. Só que, para entrar em Canaã, Canaã é uma dimensão de reino. Eles passam por outro batismo. Porque antes dele entrar em Canaã, tinha outro rio, não um mar, mas um rio. Qual era o nome do rio? Rio Jordão. Perceba que do Egito eles são salvos e são batizados. Para entrar no reino, eles são batizados para depois entrar. Você está vendo como é que a dimensão muda? Na salvação inicial no Egito e na travessia do Mar Vermelho não tem nada, é tudo muito simples. Mas quando é para atravessar o Jordão, tem sacerdote, tem altar, tem memoriais. Tem ou não tem? Os sacerdotes na frente, conduzindo a arca, pegando as pedras para memoriais. Escute, existem pessoas que passaram, foram salvas e foram batizadas, mas não conseguiram entrar em Canaã, porque não entenderam
que para mim entrar na dimensão do reino, primeiro eu sou batizado. Pastor, mas você está falando de outro batismo? Eu estou falando de tipos, de tipologias e de dimensões. Uma coisa é o batismo para a salvação, irmãos. Outra coisa é um batismo para outra dimensão. Eu não estou falando de batizar na água 2 vezes, não é isso. Eu estou usando tipologias. É outra dimensão para nós entrarmos em outro lugar. Algumas pessoas conseguiram passar a primeira fase, e é a fase básica, e é uma fase totalmente de dependência do Senhor. A outra fase para entrarmos em Canaã. Eu não quero fugir desse assunto, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. A fase do Egito, você comia pelo trabalho escravo que você fazia. Existem pessoas que vivem uma vida de escravidão para sobreviver. Alguém sabe do que eu estou falando? Eles são escravos de um sistema, de uma empresa, para sobreviver. Isso fala da fase do Egito, onde você era escravo. Quando você chega no deserto, é outra fase. Já não é a fase mais de escravidão. É uma fase de provisão. Que fase que é essa? É a fase que vem todo dia. Todo dia você ganha um pouquinho. E se você tentar guardar, estraga. Só com exceção na sexta-feira. Na sexta-feira eles podiam guardar para o outro dia. Essa já não é a fase da escravidão. Essa é a fase da dependência. É quando Deus quer nos ensinar a sermos dependentes dEle. Lá nós éramos escravos, sobrevivíamos pelo... Eu estava fazendo uma visita antes de vir para cá, junto com a André e com a Esther. E a pessoa que estava enferma me disse: pastor, antes dessa enfermidade eu estava trabalhando 12 horas por dia, dormindo 3, 4 horas por noite. Essa é a vontade de Deus para você sobreviver? É ou não? Por que o senhor acha que não é? Porque você não vai ver os seus filhos crescer, você não vai ter tempo de qualidade com a sua família. Você não vai viver relacionamento com a sua esposa, dormindo 3, 4 horas por noite, acordando de manhã. Isso não é o que Deus tem para você. Sem medo de errar, eu falo isso. Você pode viver isso por um tempo, mas isso não é para você. Porque Deus quer que você tenha uma qualidade de vida. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E abundância não quer dizer só de quantidade, fala de uma qualidade de vida. Irmãos, eu costumo falar, e às vezes eu sei que eu choco quando eu falo isso, mas eu preciso falar isso novamente. Quando eu alcanço algo da mesma maneira que um ímpio alcançou, com o mesmo esforço, não tem milagre nenhum. O senhor está falando que para a gente é mais fácil? Eu estou falando que para a gente vem em forma de milagre. Isso nem sempre quer dizer que você ganhou de alguém, mas sempre ganhou de Deus. Não quer dizer que você ganhou de alguém, mas quer dizer que você não deu a sua vida como o ímpio deu, o qual ele confiava totalmente na capacidade dele. Você conseguiu. Porque a Bíblia é repleta disso. Aos seus ele dá enquanto dorme. O ímpio ajunta para dar para o justo. Mas deixa eu terminar essa fase para a gente voltar para cá. Senão eu não volto para cá. Eu comecei a falar de finanças, né? Então, no mundo, você vivia de uma forma escrava. Você vendia a sua vida para sobreviver. Em Canaã, no deserto, Deus quer te ensinar a depender dele. É errado guardar? Não. Mas tem momento da nossa vida que ele só dá para o hoje, para que nós todos os dias esperemos que ele nos conceda o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Isso fala de provisão, não fala de abundância. Porém, a geração que estava vivendo, a geração que passou a viver de provisão, não tinha vivido no Egito, porque a geração do Egito morreu. Eles morreram todos no deserto. A geração que nasceu no deserto, eles viviam de provisão. Você imagina um culto no deserto, irmãos? Eles tinham culto, sim ou não? Irmãos, vamos abrir a oportunidade aqui nessa noite para testemunho? Alguém quer contar? Aí chegava um jovem de 25 anos e dizia assim: está vendo esse sapato aqui? Quando eu comecei a usar ele, o número dele era 22. Agora eu estou calçando 38. Todo mundo dizendo aleluia.
O pessoal aí você pergunta, pastor, do que você está falando? O sapato deles não crescia? Crescia ou não crescia? Está na Bíblia que eu estou falando, as roupas não cresciam. Alguém falava, eu quero testemunhar a minha vez, aí pegava o microfone e dizia, olha, quando eu comecei a usar essa camisa, eu usava P, agora eu estou usando GG, e todo mundo dizia, glória a Deus, aleluia. Não cresceu com o tempo, está na Bíblia, Cleito, isso crescia com o tempo. O milagre crescia no corpo. Às vezes nós precisamos, irmãos, conjecturar para que possamos entender o que está acontecendo. Agora, a geração que nasceu no meio da provisão tem que entrar em Canaã. Diz a Bíblia que quando eles pisaram em Canaã, o maná cessou. O maná cessou. E naquele ano eles comeram do fruto da terra. No Egito eu tinha porque eu era escravo. No deserto eu aprendi a depender de Deus. Em Canaã eu faço parte do milagre de Deus. Eu preciso entender a configuração do tempo presente. Escute, você está entrando no tempo não mais de escravidão, não mais de provisão. Você está entrando no tempo onde você faz parte do milagre que Deus está fazendo. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar inteligência para você ser um milagre junto com Deus. Isso significa, irmãos, que não vai cair simplesmente, ainda que eu creio que alguém possa chegar e te dar, eu tenho vivido isso, mas Deus, hoje eu orava por vocês, eu dizia, Senhor, dá ideias, dá estratégias. Eu não tenho orado simplesmente para chegar a empresários, eu não tenho orado só para chegar a empresários. Eu tenho orado para Deus levantar você. Quando você recebe essa palavra? Porque o milagre não é só quando eles vêm, mas quando você é levantado. Deus quer levantar pessoas que vão ser cooperadores dele. Você faz parte de um milagre. Deus vai usar você para ser milagre na vida de alguém. E eu não estou falando apenas de finanças, eu estou falando em todos os sentidos. Agora nós estamos trabalhando junto com Deus. Houve momentos, irmãos, que nós vivíamos por nós. Nós vivíamos pela escravidão do nosso trabalho. Houve outro momento que nós dependíamos da provisão. Agora nós estamos trabalhando com Ele. E Ele está trabalhando em nós e através de nós. Você está entendendo? Isso fala de pessoas maduras. Escute, se você entender, você vai entrar no melhor tempo da sua vida. Se você entender, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Só precisamos entender qual é a configuração. Só precisamos entender qual é a estação para vestirmos corretamente. Eu disse que até domingo o tempo estava correto, mas na segunda-feira o tempo já está errado. A primavera começou. E esse tempo não é tempo de primavera. Ou seja, nós estamos vestidos para uma estação, mas que o tempo não é dessa estação. Nós estamos da primavera, cadê? Escute, irmãos, o nosso grande problema é que nós temos dificuldade de configurar-se no tempo presente. Sabe por quê? Porque nós estamos achando que o tempo de ontem foi melhor. E muitos de nós estamos insistindo naquilo que já morreu, quando Deus está dizendo, eu tenho algo. Você sabe qual foi? A criança que eu falei no domingo, a criança que eu falei de domingo, era filho de Betseba, com Davi, morreu. Não sabemos se era homem ou menina, não é isso? Era uma criança. Mas depois nasceu uma criança, quando Davi foi consolar Betseba. Quando Davi foi consolar Betseba, o consolo dele não era só um consolo, era intimidade, e ela engravidou e teve um filho. Alguém sabe como era o nome do filho? Salomão se tornou rei de Israel, foi o sucessor de Davi.
Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que teve coisas que a gente orou para que não morresse e morreu. Só que o que vai nascer depois disso que morreu. O que vai nascer, escute, existe coisas que nós estamos sofrendo, porque nós não estamos querendo que morra. Porém, irmão, Salomão só vai nascer se aquilo morrer. Amém. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer de forma profética? Chega uma hora que nós temos que entender, morreu, acabou, eu tenho que levantar e viver. Agora, Salomão precisa nascer. Salomão fala de sabedoria, Salomão fala de riqueza, fala de prosperidade. Eu estou falando de entendimento, irmãos. Salomão nasceu, e Deus tinha algo com Salomão. Existe coisa na nossa vida que morreu, irmão. Se não morreu, é preciso desligar os aparelhos. Está eu aqui falando de sepultamento de novo, eu preciso voltar para cá. Morreu, agora eu preciso, irmãos. Eu preciso entrar no quarto com o Espírito Santo, para que ele me engravide de Salomão. Eu preciso me engravidar daquilo, irmãos, que ele tem para hoje. Escute, o teu luto vai durar enquanto a tua mente ficar no ontem. Se você olhar para frente, tem algo maior te esperando. Eu não estou falando para descartar o que foi, eu só estou falando para encerrar o que foi. Existem coisas, irmãos, que não é para substituir. Uma mulher que perde um filho e ganha outro depois, ela não está substituindo o que morreu? Substitui? Não. Era um filho. Pode ser uma restituição, mas nunca uma substituição. A Josa passou por isso, não foi, Josa? Quanto? 6 vezes. Mas teve uma que estava bem mais avançada, não foi? Depois nasceu a Julinha. Mas não é para substituir. É só para restituir. Você está entendendo? Isso significa o seguinte: ah, que bom que foi. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: eu preciso entender, irmãos, que tem uma restituição maior para acontecer. Eu preciso entender que eu preciso me abrir com uma expectativa do que Deus está querendo fazer. Eu vi uma história de um vendedor, talvez seja só uma história, que foi para a Índia vender sapato, e depois de um mês lá, ele ligou para a empresa e falou: manda me buscar, a empresa aqui não vai virar, que o povo só anda descalço. Não dá para vender sapato, aqui a cultura deles é andar descalço. Trouxeram o vendedor e mandaram o outro. Quando o vendedor chegou lá depois de um mês, ele disse: pode mandar containers e containers de sapato, o povo aqui anda descalço, nós vamos calçar todo mundo aqui. A situação era a mesma, mas a mentalidade é outra. Escute, irmãos, às vezes a situação entre eu e você é a mesma. Às vezes a tentação minha e sua é a mesma. A diferença é só a resposta. É só a resposta que nós temos que dar. Você está entendendo? Deixa eu te dizer de forma profética para alguns nessa noite: Salomão precisa nascer. Salomão precisa nascer. Salomão precisa nascer. Então, irmãos, é tempo de vivermos intensidade que nunca vivemos antes. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos mergulhar no nível de oração, no nível de consagração, e isso é muito pessoal. É tempo de nascermos em nós uma fome que nós nunca tivemos. Pastor, mas lá atrás a gente tinha mais fome. A dimensão da fome que vai surgir nos próximos dias é maior do que toda a fome que nós já tivemos. Escute, irmãos, fome por um ambiente, por um nível, por uma dimensão maior.
Eu declaro que isso vai ser despertado na igreja nesse tempo. Pessoas que vão passar dias orando na igreja, porque não é que não vão trabalhar, não é isso que eu estou falando que vão tirar períodos para estar estudando. Escute, uma fome vai nascer neste lugar, uma fome vai nascer neste lugar, por dimensões maiores, por lugares maiores. Escute, isso não depende do fulano, do ciclano, do pastor A, do pastor B, isso vai nascer em corações, isso vai nascer em corações, pessoas com fome demais. Espírito Santo, que isso possa fluir a partir de agora, em nome de Jesus. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Segunda Coríntios 3, 18. Aleluia. Segunda Coríntios 3, 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Somos, escute, não fomos, somos. Não fomos, somos. Ou seja, não aconteceu, está acontecendo. E todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quanto mais, irmãos, se eu tiro tempo para contemplar o Senhor, eu sou transformado de glória em glória. Isso é progressivo. Isso tem a ver de hoje para amanhã, não de hoje para ontem. É daqui para frente, não é daqui para trás. Escute, está tendo problema, irmãos, com o passado, arranque o retrovisor. Pastor, eu não consigo parar de olhar para trás. Isso é porque você tem retrovisor? Deixe de ser um carro e se transforme em um avião. Deixe de ser carro, porque carro é obrigado a ter retrovisor, avião não. Amém. Carro é obrigado a ter retrovisor, avião não. Avião, quando precisa dar ré, e ele precisa, o trator faz isso com ele, porque ele não tem condições, ele não tem marcha ré. Ele coloca no neutro, e o trator leva ele, coloca ele na reta da pista, embicado para frente. Existe coisa que a gente tem que arrancar da nossa vida. Existe coisas que não são memórias. Existe coisas que são prisões. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Existe coisas que não são memórias. Existe coisas que são prisões. O que é memória, pastor? Eu lembrei, foi bom, valeu, obrigado. O que é prisão? Eu não consigo sair de lá. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu não consigo viver de outra forma. Isso é uma prisão. Eis que faço coisa nova, porventura não vês? Não enxergais? Ele quer fazer algo novo na sua vida. O melhor tempo da sua vida está para se manifestar. Você só precisa aceitar esse tempo. O melhor tempo da minha vida, o nível de unção, o nível de entrega, o nível de oração, o nível de consagração está nascendo dentro de você, em nome de Jesus. O melhor tempo da sua vida está chegando, e ele será tão poderoso que o seu passado será insignificante comparado com o que Deus está fazendo. Mas é de glória em glória. Mas é de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em glória. O que eu contemplo cresce. O que eu foco expande. Se eu focar o passado, ele sempre será maior. Mas se eu focar o futuro, ele vai ser maior. Se você percebeu, as mensagens que eu tenho pregado nos últimos dias, elas são voltadas tudo a isso. Por quê, pastor? Porque Deus está ministrando isso no meu coração. Deus está ministrando isso em relação a mim.
E Deus está ministrando isso em relação à igreja. Nunca pense que o seu prejuízo será maior do que o lucro. Nunca pense que a sua perda será maior do que o ganho. O que você perdeu você não tem como mudar, mas você pode mudar a negociação para o negócio de amanhã. Você não pode mudar o prejuízo que você teve. Eu disse aqui esses dias que a nossa mente é seletiva. A gente fica, a nossa tendência, irmãos, é não conseguir abrir mão daquilo que traz dores, que trouxe dores para a nossa vida. A gente não consegue abrir mão do que causou dores, mas a gente não consegue celebrar muito tempo aquilo que nos trouxe alegria. O nosso desafio, irmãos, é aprender a passar mais tempo celebrando do que chorando. Os meninos começaram a tocar uma música aqui maravilhosa. E o Cleito brincou comigo depois. Acho que o Cleito brincou, foi o Cleito que brincou comigo no domingo. Falou: pastor, essa música está liberada, não sei o quê. E eu estou ouvindo essa música já faz tempo. E hoje eu estava ouvindo a música. E a música diz: a tempestade é você, a chuva forte é você. Eu falei: peraí, a tempestade de Jonas foi ele? Mas a tempestade dos discípulos foi o diabo? A tempestade de Jonas, tentando fugir para Tarso, foi Deus? Mas a tempestade dos discípulos, quando foi mandado para outro lado, foi o diabo? Eu falei para André, peraí, nem toda tempestade é ele. Se eu achar que toda tempestade é ele, eu vou aceitar tudo. O senhor está falando que a música é ruim? Não, irmãos, eu só parei para enxergar um detalhe. Se a gente puder mudar, a gente muda. Mas se eu acho que tudo que está vindo é Deus, eu não vou repreender. Mas se eu tenho discernimento que veio dele e o que não veio dele, eu vou me levantar e falar: quieta-te. Jesus entrou no barco e disse: aquieta-te. Ele repreendeu. Nem toda tempestade é ele, nem todo vento forte é ele, nem toda crise é ele. O que é ele, irmãos? Você procura crescer naquilo. Eu não estou falando de doença, diga-se de passagem. Mas o que não for ele, não aceita. Não aceita. Não aceita. O discernimento faz toda a diferença no meio de uma circunstância. Diga comigo: o discernimento faz toda a diferença em meio às circunstâncias. Se você acredita que tudo veio de Deus, irmãos, o diabo está isento de qualquer coisa. O que vem de Deus me faz crescer, o que vem do diabo me faz retroceder. A aprovação é algo de Deus, a tentação é do diabo. A aprovação faz crescer a minha fé, a tentação visa negar Deus. Jesus no deserto não foi provado. Jesus no deserto foi tentado. Por isso que a guerra dele é com o diabo. Só você estudar Tiago que você vai entender isso. Você está entendendo? Então, irmãos, é de glória em glória. Eu quero parar por aqui, eu não quero ir longe. Eu preciso entender, irmãos, a revelação. Presta atenção. Nós começamos pela dracma. A revelação deve gerar em mim uma busca. A revelação deve gerar em mim uma busca. Quando a mulher percebeu, ela teve uma revelação que perdeu algo, o que ela fez? Ela foi buscar. Toda revelação na nossa vida deve gerar uma busca. Porque a revelação é 50%, os outros 50% é a minha busca sobre aquilo que Ele me revelou. Deus falou. E aí? Eu estou aqui. Não, uma revelação, irmãos, deve gerar em mim uma busca. Aquela mulher, quando teve a revelação, fez uma faxina em casa para
achar o que ela percebeu que perdeu. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente precisa fazer uma faxina. Eu entendi que eu perdi a fome. Eu percebi que eu perdi. Onde foi que eu perdi isso? Isso é a faxina. A sua melhor versão não pode estar no ontem. A sua melhor versão não pode estar no ontem. Se a nossa melhor versão está no ontem, nós podemos estar vivendo uma apostasia. Se a nossa melhor versão está no ontem, nós podemos estar vivendo uma apostasia sem percebermos. Ah, pastor, é porque a gente vai amadurecendo, né? Não, isso não é amadurecimento. O amadurecimento, irmãos, não tira a fome. Ela só traz qualidade para a fome. A maturidade não tira a fome. Ela só traz qualidade para a comida. Você já não come mais do jeito daquela loucura. A paixão é uma loucura. Eu gosto dessa paixão, dessa loucura por Deus. Só que quando você amadurece, essa paixão é transmitida de outra forma. Tem algo novo que Deus quer fazer na sua vida. Tem algo novo que Deus quer fazer neste lugar. Deus está nos despertando para isso. O pessoal do louvor pode vir, por favor. Quantos querem viver a sua melhor versão? Eu quero viver o melhor tempo da minha vida ainda. Eu quero viver a maior dimensão. O que Deus vai fazer no Brasil não cabe num templo. O que Deus vai fazer no Brasil não cabe num ginásio. Os estádios vão lotar. Isso é maravilhoso, irmãos. Estádio lotado não porque é uma final de campeonato, não porque é um clássico, mas porque existe uma geração sendo despertada com fome. Com fome. Eu quero orar nessa noite por fome. Eu quero orar nessa noite por fome. Eu quero orar para que na vida dos jovens seja ativado fome. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Feche teus olhos. Ah, Jesus Santo. Feche teus olhos. Espírito Santo, toca pessoas aqui neste lugar. Eu cancelo, Senhor, toda falta de apetite. Eu cancelo, Senhor, tudo aquilo que tem sido maximizado no nosso passado, a ponto, Senhor, de ofuscar o nosso presente e o nosso futuro. Tem um ambiente de glória neste lugar. Tem um ambiente de vida neste lugar. Oh, Rakalabasandaramakandara. Fome, 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 fome. Expectativa com o que vai acontecer.
expectativa com o que vai acontecer, expectativa com o que vai acontecer, expectativa com o que está nascendo, expectativa com o que está sendo gestado, os céus inundando as nossas vidas. Anseios por lugares mais altos, anseios por lugares mais altos, anseios por lugares profundos, em dimensões que ainda não conhecemos. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração, Jesus. Aqueça meu coração. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Oh, aleluia! Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Oh, aleluia! Quero voltar Oh, andar de mãos dadas contigo no jardim. Quero voltar, quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. E a minha alma gritará: eu te quero, como eu te quero, eu te quero, Jesus, eu te quero, eu te quero, como eu te quero, eu te quero. Aqueça meu coração,
novo dia está nascendo na sua vida. Eu preciso insistir em te dizer para você, em dizer isso a você: o novo dia está nascendo na sua vida. Você vai precisar soltar algumas coisas do ontem. Solte. Não importa quanto tempo durou, quanto tempo foi assim. Solte. Eu estou te levando para um outro lugar. Eu estou falando para um outro lugar espiritual, para uma outra dimensão. Escute, existe dons sendo ativados neste lugar. Existe ministérios sendo liberados neste lugar. Mas precisa de fome, precisa de intensidade, precisa de entrega, precisa de níveis de oração. Existem lugares, existem coisas que estão em lugares mais profundos, existem coisas que estão em lugares mais altos. Escute, o teu padrão é os céus, o teu padrão é os céus, a tua base é os céus. Não é alguém que apostatou, não é o que não deu certo, não é o que não aconteceu. A tua base é os céus. Que seja feito na terra como é feito nos céus. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. Vamos, 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 vamos. De Ti. Tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. Oh! Oriela Massore, Calabarrassore, Candera Lamassou! De Ti, nada mais satisfaz minha alma, Nada mais satisfaz minha alma. nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz, só Jesus, só Jesus. Só Jesus,
Escute, nos próximos dias, alguns de vocês vão ser atraídos para um período de jejum. Ouça o Espírito e siga. Nós estamos tendo jejum toda quarta-feira. Hoje nós fizemos jejum pela igreja, mas eu estou falando de jejum pessoal. O Espírito vai te conduzir nos próximos dias. Ouça o Espírito. Alguns de vocês vão ser despertados para orar nas madrugadas. Ouça o Espírito, ouça o Espírito, ouça o Espírito. Alguns de vocês vão estar orando e vão subir coisas ao seu coração. Ouça o Espírito. Se nós vamos falar com Ele, precisamos também ouvi-lo. Ouça o Espírito, ouça o Espírito. Existe algo que está nascendo, existe algo que está nascendo coletivamente e de forma pessoal. Escute, existe algo que está nascendo de forma coletiva e de forma pessoal. Oh Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Rialabako, rialamahaso de candaralabacondara. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Erga tuas mãos aos céus e aplauda Jesus. Renda louvores a Ele.